Olá e seja muito bem-vindo ao nosso vídeo sobre métodos auxiliares de array. Eu sou o Diego Pinho e estou aqui para te mostrar como a gente pode utilizar os métodos for-each, map, filter, find, every, sum e reduce, como a gente consegue utilizar esses métodos no nosso dia a dia para facilitar o nosso trabalho quando a gente estiver iterando, trabalhando com arrays. Esse vídeo ele vai ser dividido para cada um dos métodos. Eu vou fazer somente uma breve introdução mostrando como o projeto que vai ser base desse vídeo, como ele foi estruturado, para vocês entendam como a API funciona. Não é nada de outro mundo, é bem simples na verdade. Posso até disponibilizar esse código para vocês, apesar de ser uma estrutura, de novo, bastante simples. Vou explicar como ela funciona e vocês podem pular ali, se vocês quiserem fazer uma revisão total, quiser ver tudo sobre todos os métodos, recomendo que você assista o vídeo não vai estar tão longo, mas caso você queira ver algum método específico, convido você a acessar a parte de comentários, que vai estar tudo dividido bonitinho, para que você acesse somente aquele método que você tem dúvida, aquele método que você precisa de uma revisão, tá bom? Todo esse material, ele é baseado em um curso que a gente montou aqui na Code Prestige, o Entendendo ECMAScript 6, temos um curso, temos um livro. No final do vídeo eu falo um pouco mais sobre ele, para não ocupar tempo, tá? Mas caso você goste desse material, convido para que você acesse os links que vão estar no comentário, dá uma olhada no final do vídeo também, que vai ter mais comentários sobre este trabalho. Sem mais delongas, seja bem-vindo ao vídeo, espero que você goste do trabalho, e caso tenha alguma dúvida, estarei sempre à disposição nos comentários, tá bom? Sem mais delongas, bom vídeo. Então vamos lá, pessoal, para a gente poder entender como esses métodos funcionam, o que eu fiz? Eu montei um pequeno projetinho aqui com uma API falsa, um set de dados falso, que está aqui nesse dados.json. Esse dados.json ele foi estruturado da seguinte maneira: a gente tem aqui vídeos, e esse vídeos aqui é um array de objetos, e cada um desses objetos representa um vídeo aqui da code. E aí, para cada um dos vídeos eu tenho título, descrição, YouTube URL, thumbnail e views. E a ideia é que a gente utilize os métodos para iterar esses dados aqui, que seriam a resposta que viria da API, beleza? Aqui eu tenho o script.js, que é o arquivo JavaScript que a gente vai trabalhar. Aqui a gente vai focar somente nos métodos auxiliares de array, então eu não vou explicar tanto sobre esses outros códigos que tem aqui. A ideia aqui é que a gente trabalhe mesmo em cima dos métodos auxiliares de array. A gente faz outros vídeos depois para tratar promises e outros tipos de coisa, const, que aliás já tem vídeo aqui, a gente faz outros vídeos para tratar esses outros assuntos, tá bom? Aqui a gente vai tratar somente esses dados vindos da API, e para cada método que a gente vai trabalhar, a gente tem um objetivo diferente que a gente vai querer cumprir, tá bom? E aqui eu tenho uma página index.html que não tem nada, eu tenho só uma div com ID aqui, que eu vou colocar para a gente poder interagir com esse cara aqui, poder carregar os dados aqui, tá bom? E aqui vocês devem ter percebido também, né, que a gente vai fazer a chamada Ajax para esse dados.json, que é exatamente esse arquivo aqui, tá bom? Então, para a gente poder ter controle sobre esses dados, a gente poder montar de um jeito mais didático possível, eu deixei aqui, mas não foge do que você tem numa API REST por aí, sei lá, do GitHub, do YouTube, enfim, a maior parte das APIs que você vai usar por aí são todas parecidas com respostas semelhantes a essas, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Ah, tá. Antes da gente começar mais uma coisa. Aqui eu estou usando uma extensão chamada Live Server. E aí ele abriu um servidor de desenvolvimento aqui com o site, ó, na porta 5500. Vocês podem ver aqui embaixo, ó. Essa informação está aqui. E aí a gente consegue fazer, toda vez que eu carrego aqui, ele já carrega automaticamente aqui no nosso navegador. Isso facilita bastante o desenvolvimento. Tá bom? Agora sim, vamos começar falando do for-each. Então, para a gente entender o que o for-each faz, a primeira coisa que a gente quer fazer aqui no tratamento dessa API, a gente vai fazer o seguinte. A primeira coisa que eu vou fazer, só para garantir, como é a primeira vez que a gente está trabalhando com esse código, vamos garantir que está tudo funcionando. Então, eu vou colocar um console log aqui e vamos pegar esses vídeos aqui, que são os vídeos que eu estou esperando daqui, né? Cada um desses objetos. Vamos ver se eles estão chegando na nossa API. Ó, salvei. No momento que eu salvei, vocês vão ver que aqui, ó, já surgiu a resposta aos 7 vídeos que eu tinha, como esperado, tudo certinho. Beleza, então o que a gente vai querer fazer? Eu quero colocar aqui no console mesmo, para esse primeiro exercício vamos fazer no console mesmo, quero pegar todos os títulos dos filmes, então eu quero colocar esse aqui, ó, dos filmes não, dos vídeos, né? Então eu quero pegar aqui esse título, esse título, esse título, e assim por diante. Eu quero pegar todos os títulos, eu quero iterar aqui só os títulos. Então vamos pensar assim, tradicionalmente o que a gente faria? Bom, se a gente for pensar tradicionalmente, uma das possibilidades seria
utilizar o bom e velho for, né? Então eu crio uma variável de iteração, falo que ela tem que ser menor que os vídeos.length, certo? Que é o comprimento desse array. E aqui eu itero ele um por um. E aí nessa iteração a gente pode até criar uma variável auxiliar, que vai pegar dos vídeos, a gente usa o índice. E aí sim eu posso pegar no console log aqui e colocar o título, a gente pode colocar até assim, ó, título. E aqui a gente coloca o título do vídeo, então é vídeo.título. E da onde vem esse ponto título é o nome que a gente tem aqui, certo? A gente põe aqui, a gente pode comentar isso aqui. Vamos salvar. E aí vai funcionar sem problemas. Vejam então que a gente está passando por todos os objetos que fazem parte desse array aqui, né? Aqui eu já estou extraindo somente os vídeos. São 7 vídeos, a gente está extraindo, está passando por todos eles através do for tradicional aqui, né? Começando do índice 0, vai até o índice do tamanho desse array. E aí a gente vai passando de um em um, vou pegando esse vídeo e vou pegando o título. Funciona, não tem nenhum problema, só que o que acontece? Quando a gente pega esse código, ele não é tão legível no sentido de que se eu só olhar esse for aqui, eu preciso ler dentro do for exatamente o tratamento que está sendo feito para entender o que esse código faz. E o for each, que é o primeiro método que a gente vai ver, ele é muito mais legível, porque uma vez que você vê o for each, você sabe que você já está iterando todos, e assim como todos os outros métodos que a gente vai ver, cada um, pelo próprio nome, você já tem uma ideia do que vai acontecer ali. Aqui no caso, esse código funciona, tá ok, mas a gente vai ver um outro jeito de fazer, que é o seguinte. Aqui a gente já tem a variável vídeos, e aqui a gente já sabe que esse vídeos é um array. Então o que a gente pode fazer? Eu posso vir em vídeos, e a gente utiliza o for each. E aí esse for each, ele precisa de uma função de callback, ou seja, uma função que ele vai chamar toda vez que ele fizer uma iteração. E aí quando eu digo uma iteração é quando ele passa por cada um dos objetos que está aqui, né? Então ele vai iterar a primeira vez, ele vai ler esse primeiro aqui. Vai iterar a segunda vez, vai passar para esse aqui, e assim por diante. E aí para essa função anônima eu preciso passar um parâmetro. E vai ser exatamente o vídeo que eu vou estar iterando naquele momento. Então eu vou criar uma variável chamada vídeo, que vai ser o parâmetro, certo? E aqui eu vou abrir uma função, tá? Isso aqui é a mesma coisa que eu escrever function, vídeo. Isso aqui é a mesma coisa, tá certo? Mas eu vou deixar assim para ficar um pouco legível. Certo. Então o que acontece? Esse vídeo vai ser cada um dos vídeos que estão sendo iterados aqui. Seria exatamente como se a gente estivesse fazendo isso aqui. Só que ele já faz automaticamente pra gente. E aí o que a gente consegue fazer? Eu consigo vir aqui, ó, vou copiar e colar. E já consigo fazer exatamente isso. Agora eu vou só comentar isso aqui, para não atrapalhar. E agora vejam só que a gente já tem o nosso primeiro método auxiliar de array nos ajudando. Então vejam só aqui, aqui a gente já diminuiu uma linha e aqui a gente já está fazendo a iteração, esse for each, o objetivo dele é iterar, fazer algo para cada um dos objetos que estão contidos dentro do array. Então sempre que você precisar passar por todos os itens que estão dentro do array, você vai usar esse método. No caso aqui a gente só está fazendo um console, mas sei lá, às vezes eu quero construir alguma coisa, eu quero pegar um dado para acumular em algum lugar e eu preciso necessariamente passar por todos os itens, o for each é uma boa opção. Agora existe o caso onde a gente quer passar por todos os itens, mas a gente quer fazer uma coisa para cada um deles. Por exemplo, eu tenho um array que tem números, por exemplo, um número de 1 a 10, e aí eu queria fazer uma iteração onde eu pegasse e criasse um novo array que tem o dobro, somente o dobro dos números que tem nesse primeiro array. Então, ao invés de começar 1, 2, 3, 4, 5, eu teria 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Quando a gente tem esse caso onde você quer passar por todos os itens, mas você quer fazer alguma coisa, ter algum tipo de retorno para cada um desses itens, é onde o ponto .map vai entrar e é o que a gente vai ver logo em seguida. Para esse segundo método auxiliar de array, o ponto .map, a gente vai fazer algo mais divertido. Eu fiz o seguinte, nos bastidores eu montei esse método aqui, que é forma vídeo HTML, que qual que é a ideia? Para cada um dos vídeos que a gente tem, eu vou criar uma div que tem o código apropriado para renderizar na tela o vídeo. Tá? Então aqui a ideia não é montar algo bonito, é montar algo funcional. Tá? Então vocês vão ver que isso aqui, eu montei uma classezinha ali só para poder jogar de forma razoável e minimamente organizado isso na tela, mas o foco aqui é que a gente tenha o vídeo, cada um desses vídeos aqui, e aí a gente cria essa estrutura aqui para cada um dos vídeos.
Tá? Então o que a gente vai fazer? Aqui nesse primeiro método, o que a gente tinha feito? A gente tinha pegado cada um dos vídeos e eu tinha iterado. E aí eu falei para vocês que quando a gente quer iterar, mas a gente quer fazer algum tipo de retorno para cada uma das iterações que a gente faz, o mais ideal a gente usar é o ponto .map. Então olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou criar um ponto .map, vou criar uma variável chamada vídeos HTML, beleza? Então cria uma variável aqui e a ideia é que esse vídeos HTML seja um array de vídeos formados dessa estrutura aqui, beleza? Eu sei, não é talvez a melhor forma de fazer isso, mas é uma forma didática e vocês vão ver como a gente consegue ter esse retorno e como isso é bastante produtivo, principalmente quando você for trabalhar, por exemplo, com React. Isso vai ser bastante útil quando você está renderizando, por exemplo, um componente de lista, você tem vários itens, você vai usar uma estratégia muito semelhante a essa, tá bom? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o map, a gente tem um vídeo aqui, e para cada um deles eu vou fazer o seguinte, eu quero retornar esse forma vídeo HTML passando o vídeo que eu tenho, tudo bem? E aí a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, para ver se está tudo funcionando de forma adequada, é depois que a gente tem... Opa, tem que ser aqui dentro mesmo. Depois que a gente tem essa passagem aqui do map, vamos jogar no console aqui para ver o que ele está devolvendo. Então eu vou colocar aqui console.log e aqui eu vou colocar o vídeos HTML, tá bom? Então vamos ver aqui o retorno que ele está tendo aqui, ó. Vamos subir aqui, e aí vocês vão ver o seguinte aqui, ó. Eu tenho um array agora, e para cada um dos itens, vejam que ele montou um código HTML, tá vendo, ó? Nesse primeiro, é animações para quem não manja nada. No segundo, aprenda a programação acampando na quarentena. Então, para cada um dos vídeos que a gente tem aqui, a gente foi pegando essa estrutura, e ele montou isso e devolveu. Beleza? E aí, o que a gente consegue fazer? Para mostrar o funcionamento diferente aqui, ó, por exemplo, aqui eu quero um retorno para cada um deles. E agora eu quero iterar eles na tela. Eu posso fazer o seguinte. A gente pode voltar para o primeiro que a gente tinha visto, o for each. Vamos jogar aqui vídeo HTML. Vamos criar a função anônima. Certo? E aqui a gente não vai ter um retorno. Mas, por exemplo, imagine que eu quero jogar esse elemento na tela. Então eu posso fazer um document get element by id. Vamos usar o id que a gente tem lá na div, que são os dados. A gente pode chamar aqui de div, por exemplo. E aí a gente pode fazer que para cada um deles que eu já tenho formado ali, eu quero só jogar na tela. Então eu vou fazer aqui, ó. Aqui como a gente não criou o elemento, a gente só tem um HTML, eu vou usar o inner HTML. E a gente vai concatenar aqui com o que vier de vídeo HTML. Beleza? Então o que a gente está fazendo de novo? Estamos pegando cada um dos vídeos. Estamos iterando sobre todos os elementos, então a gente está passando de novo por todos, só que para cada um deles a gente tem um retorno. E esse retorno é criado em um outro array que não altera o original. Tá? Então o array original, que é vídeos, ele fica inalterado, ele fica intacto. E aí a gente tem um array auxiliar que é criado e devolvido com todas essas alterações que são feitas para cada um dos itens. Então vamos salvar aqui. E vejam só que a gente tem aqui. E por algum motivo deu não. Vamos ver aqui o que a gente acabou fazendo de errado. Beleza, deu não aqui. E aí eu descobri o que eu tinha feito de errado. Na verdade eu inverti aqui, né? Na verdade eu quero fazer assim. E aí sim, vocês vão ver que para cada um dos elementos, vou fechar aqui o console, ele montou na tela, baseado no que a gente tinha. Beleza? Então, só mais uma vez para a gente finalizar, o que a gente fez? Vídeos HTML, para cada um deles. Importante, a gente precisa obrigatoriamente ter um retorno na função auxiliar, que é nesse caso aqui, e como eu estou usando essa outra função aqui, né, eu estou fazendo o retorno dessa função, é a mesma coisa que eu pegasse isso aqui e jogasse direto aqui, tá? Seria a mesma coisa, só que para organizar eu deixei fora, e aí a gente tem um retorno, e cada um dos retornos é colocado na mesma posição do array original, então o índice 0 colocado no índice 0 do outro array, o índice 1 no 1, e assim por diante, até completar. E aí a gente usou o for each aqui porque a gente não tinha nenhum retorno, a gente não queria fazer nenhum retorno, na verdade a gente queria colocar esses elementos na tela. Então aqui pareceu mais razoável a gente colocar o for each, e aqui, quando a gente fez o for each, ele pegou cada um dos elementos e iterou na tela aqui da forma que a gente colocou aqui. Lembrando que isso aqui, no React, por exemplo, isso aqui vai ser bastante usado. Assim, quando você começa a usar componentes web, isso aqui vai ser bastante utilizado. Imagina agora uma situação diferente. Eu tenho todos os meus vídeos, a gente viu como iterar, só que imagina que agora eu não quero mostrar todos os vídeos, eu não quero passar por todo o array. Na verdade,
eu quero até passar por todo o array, mas eu não quero mostrar todos eles. Eu quero filtrar esse array. Eu quero mostrar somente alguns elementos, no caso os vídeos, que tenham alguma característica especial. Por exemplo, vamos ver aqui, sei lá, por exemplo, que tem pelo menos 400 views. Como é que eu faço para filtrar isso de forma mais automática, vamos dizer assim, com os métodos auxiliares de array? Bom, vocês já devem ter visto que a gente tem um método chamado filter, e é exatamente ele que faz isso. Vamos ver como é que ele funciona. Para poder mostrar como é que ele funciona, eu tive que alterar um pouquinho aqui para deixar um pouco mais didático e não ficar muito confuso o que a gente tinha feito, tá? Agora a gente tem um método chamado forma vídeo e insere na div, que aí ele já forma aquele código para jogar aqui na tela e já insere automaticamente na div, tá bom? Tanto que aqui eu estou usando um for each, tá bom? Mas aqui a ideia é o seguinte, eu tenho os vídeos que eu quero colocar dentro do meu for each, são os vídeos que eu estou renderizando, só que aqui no caso são todos. Como é que eu faço para filtrar os vídeos que eu quero colocar lá? Então, por exemplo, eu quero colocar vídeos com mais de 400 views. Como é que eu faço para pegar esses aqui, né? Eu quero, na verdade, eu vou querer filtrar esses caras aqui. Como é que eu faço para colocar esses vídeos aqui? Bom, a gente vai ter que usar esse método filter. E como é que ele funciona? A gente vai colocar vídeos.filter. Aqui ele vai também pedir uma função de callback. A gente vai colocar vídeo. E aqui você já deve ter percebido que geralmente a gente coloca o singular do que a gente colocou no plural aqui quando a gente está trabalhando com array. Então, no caso, se for livros, aqui vai ser livro. Se for carros, aqui vai ser carro. Tanto que aqui, se aqui é vídeos com mais de 400 views, o ideal seria que a gente colocasse aqui, vídeo com mais de 400 views. Tá bom? A gente sempre coloca aqui porque fica fácil a gente saber de onde está vindo essa variável, fica um padrão que é seguido. Tá bom? Então a gente vai colocar aqui, e aqui é o seguinte, essa função ela também tem um retorno, e esse retorno é um verdadeiro ou falso que indica se o item que está sendo iterado deve ser filtrado ou não. Aqui no caso, qual que é o nosso filtro? A gente quer saber se vídeos ponto, opa, desculpa, no caso vídeo ponto, no caso aqui é views, é maior ou igual a 400. Então o que vai acontecer? Ele vai verificar se esse vídeo tem pelo menos 400 views. Se essa resposta for true, o que ele vai fazer? Ele vai incluir nesse array vídeos com mais de 400 views esse vídeo. Se ele não cumprir esse requisito, ele não é inserido aqui. Ele é automaticamente ignorado. Tá bom? Então no caso aqui, o que a gente quer? O primeiro vídeo que tem que aparecer aqui é esse como criar uma fake API para o seu front-end. Então na hora que eu der o salvar aqui, ele deu algum problema, vamos ver o que é. Ah, e ele deu um problema exatamente porque eu tinha falado aqui, né? Aqui a gente tem que mudar para cá também. Agora sim, vamos rodar de novo. E beleza, vejam aqui que o primeiro vídeo que apareceu é como criar uma fake API para o seu front-end. E aí apareceu o único vídeo com 400 e a partir daqui somente os vídeos na ordem que ele já estava organizado aqui, né? Se a gente ver aqui, ó, ele estava na ordem 100, 200, 300, 400... E aí, a partir daqui ele tinha que mostrar todos. E aqui foi o que aconteceu. Então, voltando aqui, o que a gente fez? Como a gente queria filtrar esses dados que vieram desse array, e como a gente tem poucos dados aqui, o que a gente fez? A gente itera, ou seja, a gente passa por todos esses itens, e a gente vai selecionando, a gente vai filtrando aqueles itens que atendem a uma tal condição. A condição que a gente atribuiu aqui foi que o número de views tinha que ser maior ou igual a 400. Mas é lógico que eu posso incluir um e aqui e fazer lógicas mais complexas, ou, enfim, eu consigo usar todos os operadores lógicos aqui para criar a condição de filtro que eu quero utilizar. No meu caso aqui era somente as views, mas eu poderia colocar de título ou de, sei lá, somente aqueles que têm imagem pode aparecer. Eu posso criar qualquer tipo de filtro. E aí o que ele faz? Ele não altera o array original. Isso é padrão de todos os métodos auxiliares que a gente está utilizando. Eles não alteram a estrutura que vem. Eles somente criam uma não é nenhuma cópia, né? Eles criam um outro array adicional que faz esse trabalho. Para cada um dos vídeos a gente criou uma variável auxiliar que é atribuída com o item que a gente está iterando naquele momento. E aí a gente faz a verificação e a gente só precisa retornar verdadeiro ou falso para esse filtro para ele saber se ele precisa ou não adicionar esse item no array. Uma vez que a gente precisa atribuir, né, esse valor dentro de uma variável para então a gente poder trabalhar. Enfim, aqui no caso, por exemplo, eu coloquei depois de um for each para ele exibir isso na tela. Enfim, você consegue encadear esses métodos da maneira que você precisar dentro do seu código.
Beleza? O método que a gente vai ver agora é para quando você quer fazer aquela busca assim exata, você quer aquele elemento especial dentro do seu array. No caso aqui, por exemplo, vamos fingir que a gente quer o elemento, por exemplo, a gente quer esse vídeo aqui. Então a gente vai verificar qual dos vídeos tem o título Thunkable, tem Thunkable ali no meio, para poder saber de exibir esse cara aqui. Então o que a gente vai fazer? Para a gente poder fazer isso de uma forma simples, a gente vai utilizar o método find, que é exatamente procura, né? A gente vai colocar uma condição de busca e assim que ele encontrar esse elemento, ele vai devolver para a gente. É importante ressaltar aqui que ele só vai devolver o primeiro elemento que coincidir com aquela condição que você colocar, tá? Então, no caso aqui no array, se eu tiver vários elementos que atendem aquele, a primeira vez que ele achar, ele já vai interromper a execução, tá? Então aqui já entra uma diferença importante, que aqui a gente não vai passar necessariamente por todos os elementos do array. Aqui, se ele encontrar na primeira, ele já vai exibir aquilo que ele encontrou e acabou, tá bom? Então é importante que o find ele vai encontrar somente um elemento bem específico que a gente quer dentro do nosso array, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vamos alterar esse filtro para um find. E aqui a gente vai fazer... A gente quer somente o vídeo sobre Thunkable. Então ele vai devolver, aqui no caso ele não vai devolver um array, né? Ele vai devolver somente um dos elementos. E aqui no caso, vamos fazer o seguinte, né? Se eu colocar aqui vai dar problema, porque ele não vai devolver um array. Então para funcionar no nosso caso, a gente vai colocar o vídeo sobre Thunkable. A gente vai chamar esse método aqui. E a gente vai colocar aqui, e aí deve funcionar como antes, tá bom? Então no caso aqui a gente já está fazendo um pouquinho diferente, porque nesse caso a gente só vai ter um vídeo que vai retornar, que é esperado retornar, né? Aqui o ideal mesmo é a gente verificar se isso aqui não vai retornar nulo, né? Porque se ele não encontrar nenhum dos elementos que a gente está procurando, ele não vai devolver nada e aí vai dar algum problema. Inclusive a gente pode fazer esse teste aqui, beleza? E a gente vai fazer então aqui, a gente tem o find, tem o vídeo, a gente vai procurar no título. A gente vai colocar aqui o includes. Então deixa eu procurar se o vídeo inclui a palavra Thunkable. Então se ele retornar, ele vai devolver o vídeo que a gente quer. Se ele não encontrar nada, não vai devolver. Então vou dar um salvar aqui e vejam só o que aconteceu. Assim que eu dei o salvar, ele encontrou o único vídeo que atende essa condição de Thunkable. Então aqui ele retornou somente um vídeo, como já era esperado, e aí a gente usou esse método que a gente já estava usando para renderizar, funciona bonitinho. Agora vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma segunda condição, que pode ser, vamos aqui ver aqui nos nossos dados, pode ser, tem a palavra, vamos usar os views mesmo? Pode ser os views. Então aqui a condição que a gente vai usar agora, vamos deixar comentado isso aqui, que a gente usou e funcionou. Então vídeo.views ser maior do que 100. Maior ou igual, né? Que no caso são todos que atendem a essa condição. Vamos ver o que acontece. Vejam só o que aconteceu. Ele devolveu somente a primeira instância que ele encontrou. Então no primeiro que ele já encontrou, ele já parou de iterar. Então se eu colocar maior aqui, o primeiro ele passa, né? Porque não é maior e igual. Aqui no caso é só maior. E ele apresentou somente o segundo, que é o primeiro que ele encontrou no array. Então sempre que você precisar encontrar um elemento muito específico, que tem uma condição muito específica dentro do seu array, e você tem certeza que você precisa somente de um, é esse método que você vai precisar. E antes da gente encerrar, eu lembrei que eu ia mostrar para vocês o que acontece quando ele não encontrar nada. Então vamos colocar o seguinte, vamos comentar esse cara aqui, vamos usar o nosso bom e velho console log, a gente vai colocar aqui o vídeo, e aí a gente vai colocar aqui do lado o vídeo sobre... Vamos deixar essa variável aqui mesmo. Vídeo sobre Thunkable. Só que aí a gente vai fazer o seguinte. Aqui eu quero um vídeo que tenha mais de... Sei lá, quantos deu aqui? 5 milhões? 5 milhões de views. Infelizmente a gente ainda não tem, mas vamos ver o que acontece, ó. Mandei. Como já era esperado, ele não iterou nada, né? Porque eu nem chamei o método, eu só chamei o console aqui. Então a gente precisa olhar no inspecionar para ver o que aconteceu aqui.
E aí vocês vão ver que ele devolveu undefined ali, porque ele cria uma variável onde ele não encontrou nada. Então, uma vez que ele não encontrou nada aqui, ele atribui como undefined. E aí a gente vale fazer essa verificação, né? Como a gente precisa ter essa certeza, né? Por exemplo, se eu fosse jogar direto aqui no método, poderia dar ruim, provavelmente ia dar problema no meu código. Então é importante a gente verificar se realmente teve algum retorno aqui para a gente poder iterar isso mais para frente, porque aí não tem problema. Porque nos outros métodos, por exemplo, o map, se a gente, enfim, tentar iterar um array vazio, ele vai te devolver um array vazio e fica por isso mesmo. Aqui a gente só precisa ter esse cuidado para não cair em nenhum tipo de armadilha. Esse método que a gente vai ver agora é para quando a gente precisa validar se obrigatoriamente todos os elementos que fazem parte do nosso array atendem a uma dada condição. E aí isso pode ser importante às vezes para fazer alguma validação, algum tipo de... Não sei, eu não consegui pensar em nada do tipo aqui, vai depender muito do negócio que você está fazendo, mas... Sei lá, eu quero saber se todos os alunos tiraram mais do que nota 6, para saber se alguém ficou de recuperação, ou preciso validar alguma coisa muito específica. No caso aqui a gente faz o seguinte, eu quero validar se todos os vídeos têm pelo menos mais do que 100 views. Isso é uma informação importante para o meu negócio, e aí eu quero verificar uma vez que eu faço essa iteração, que eu tenho essa resposta da minha API, eu quero verificar se pelo menos se todos os vídeos têm mais do que 100 views. É lógico que aqui está em ordem alfabética, ordem crescente de números, mas imagina que aqui eu tenho números aleatórios, tá? Eu poderia ter 9.000 aqui, 100 aqui, 2 aqui. Isso não importa muito. O importante aqui é que eu quero passar por todos esses itens. Por isso que é o every, né? Cada um, todos. Eu quero passar por todos eles e verificar se eles atendem a uma dada condição. Então, para a gente fazer isso, vamos fazer o seguinte. Aqui eu vou colocar o every. Aqui, ó, vocês viram que a gente nem muda mais essa estrutura, né? E aqui, a resposta vai ser diferente aqui, porque ele não vai devolver um vídeo, a estrutura do vídeo, né, o objeto que tem esse vídeo, e também não vai devolver o array. Aqui, na verdade, vai me devolver um valor booleano. Então, ele vai verificar e vai me dizer ou é true ou é false. Então, aqui na variável eu vou colocar todos vídeos com mais de 100 views. Então, a gente vai verificar aqui. E aqui vamos colocar aqui, ó, tem views? E a gente vai ter a resposta aqui. Então o que ele vai fazer aqui? Vamos verificar... Vamos colocar primeiro 100. Porque a gente já sabe que a gente são todos. Então ele já deveria devolver true aqui. Aí depois a gente faz a outra validação. Então eu vou... Salvei aqui. E aí vejo que a primeira resposta é true. Por que é true? Porque eu estou verificando se todos os vídeos possuem pelo menos 100 views. E aí é verdade, né? Porque... Aqui, como está em ordem crescente, o primeiro que a gente tem é 100, que seria o número com o menor número de views. Maravilha. Aqui, então, vamos fazer algo mais exagerado. Vamos tirar isso aqui, ó. Eu ia colocar 1 milhão de views, mas só de tirar isso aqui, a gente já sabe que o primeiro vídeo não vai atender, porque ele tem 100 exato. Eu quero saber se todos os vídeos têm mais de 100 views. Na hora que salvar, aqui ele já vai devolver false. Por que ele devolve false? Porque já o primeiro... ele não atende a essa minha condição. E aí, o que vocês imaginam que essa estrutura faz? Ele nem itera o resto, né? Porque se ele já encontrou um que não atende a condição, ele nem precisa iterar o resto, porque seria besteira, né? Seria um esforço computacional desnecessário, porque eu já encontrei, já tenho essa resposta do every. Eu já encontrei, e nesse caso não é nem só o primeiro, né? Se ele encontrar ali na metade um que já não atende, ele não precisa nem iterar o resto, porque ele já sabe a resposta é falso. Então ele já devolve isso pra gente. E aqui eu já vou juntar o outro método auxiliar, porque ele é muito parecido, que é o sum. Aqui, esse sum é diferente do every, porque o every eu quero saber se todos eles atendem a uma dada condição. O sum eu quero saber se pelo menos um atende a uma condição que eu tenho. Então no caso aqui eu quero saber se eu tenho pelo menos um vídeo que tem mais de 100 views. E aí se eu der o salvar, der run aqui, ele vai me devolver true. Por quê? Porque eu tenho pelo menos um vídeo que tem 100 views. Agora, vamos ver, o maior número que a gente tem aqui é 700. Se eu quiser checar se eu tenho pelo menos algum vídeo que tem mais de 700, ele vai me devolver false porque eu não tenho nenhum, tá? Já se eu colocar o igual aqui, ele vai me devolver que eu tenho, porque eu tenho pelo menos um, tá? Então o every eu quero checar se todos os elementos do meu array atendem a uma dada condição, e no sum eu quero ver se pelo menos algum atende a uma dada condição dentro do meu array.
Agora eu quero que você pense na seguinte situação. Pensando na nossa API aqui de vídeos, que a gente tem os vídeos, eles têm as informações de views, thumbnail, URL, etc, etc. E se eu te perguntasse, quantas views tem no total todos os vídeos que foram retornados nessa API? Como é que você faria? Aqui a gente vai ver como a gente utiliza o método reduce, de reduzir, para poder fazer isso funcionar. Tá legal? Você vai ver que ele é um pouquinho diferente do que a gente estava fazendo até o momento, mas não é nada de outro mundo. A ideia aqui é que quando a gente quer, essa ideia, né, de reducer, a gente quer reduzir as informações em um único elemento. A gente tem uma única resposta para todos aqueles elementos que a gente tinha no array. Então, no caso aqui, eu quero juntar todos os números de views num único resultado, porque para mim o que importa é a quantidade total de views. Tá? E aí, você pode ter outros casos diferentes onde você quer reduzir todo aquele amontoado de informações que você tinha sobre determinado elemento, sobre determinado negócio, você quer reduzir aquilo para uma única informação. Esse método é quem vai te ajudar. Tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte. Aqui eu vou mudar para total de views. Tá? Então aqui a ideia é que nessa variável eu vou ter um retorno de quantas views tem no total de tudo aquilo que foi devolvido no meu JSON. Então aqui necessariamente eu vou ter que passar por todos os elementos. Tá legal? Aqui eu vou deixar como views. Aqui a gente vai colocar reduce, tá? De reduzir. E aqui a gente vai ter dois elementos diferentes. Primeiro, a gente precisa declarar uma variável que a gente chama de acumulador. O que é esse acumulador? É a variável que vai guardando tudo aquilo que a gente vai salvando entre as iterações. Então, cada uma das iterações eu vou pegar o número de views e eu preciso guardar isso em algum lugar. Esse acumulador é quem vai fazer isso. No caso aqui eu estou falando de números, mas seria o mesmo princípio para objetos, strings, tudo aquilo que eu quero ir salvando a cada iteração, eu preciso colocar nesse acumulador. Então no caso aqui, eu vou colocar aqui views, e aqui eu preciso colocar de novo o objeto que eu vou iterar. No caso aqui, quem eu estou iterando é o próprio vídeo, como a gente fez nos outros métodos, tá? Isso aqui é a mesma coisa. E aqui, depois do método, eu vou colocar o valor inicial. Eu vou colocar esse 0 aqui porque é o valor que eu quero que comece a minha contagem. Eu quero que comece do 0. Pode ser que em outros sentidos, existem muitos casos, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com React ali, a gente coloca um objeto vazio, que é o objeto que eu começo esse acumulador. Então, esse views, se eu colocar um objeto vazio, esse views, na primeira iteração vai ser esse objeto vazio. No caso, eu não quero que seja um objeto, porque para mim não faz sentido um objeto, porque eu estou contando views. Então, no caso, meu views vai começar com esse valor inicial de 0. E aí, para cada iteração, eu preciso colocar fazer alguma coisa com esse views. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse views e vou somar com o que vier do meu vídeo. Certo? Então, para cada um dos vídeos, eu vou pegar o número de views e vou colocar dentro do acumulador. Então, eu vou somando isso. E aí, no final, eu vou ter essa variável que vai ser retornada, que é o total de views que eu tenho no total de views dos meus vídeos. E aí ele começa com 0, essa contagem começa com 0, tá? Então vou colocar aqui views, e aqui a gente coloca esse método aqui. Beleza? Então vamos ver aqui. Olha, ele começa de 100, vai até os 700, e essa conta dá. Veja aqui o resultado, a gente tem 2.000, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, né, que ficou bem pequenininho. A gente tem 2.800 views nessa resposta aqui. Tá? E só para validar então que a gente está certinho, ó, vou colocar 100 em todas. Mais um, mais um. E aí vocês têm aqui que o resultado é 700, porque eu tenho 7 vídeos. Tá bom? Então sempre que vocês precisarem reduzir de alguma forma algum dado que está vindo desse array, você precisa extrair, você quer pegar somente coisas específicas ali desse array e acumular num resultado só, o reduce é quem vai te ajudar. E com isso passamos por todos os métodos auxiliares de array. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado, espero que esses exemplos, apesar de terem sido manipulados para serem didáticos, tenham te ajudado, tenham sido próximos de um cenário real que você vai acabar utilizando no seu dia a dia, seja com Framework ou seja com JS puro. Se você quer mais detalhes sobre o funcionamento do ECMAScript 6, né, para saber exatamente como trabalhar com promises, saber como trabalhar com o const, let, esse tipo de coisa, convido você a dar uma olhada no nosso curso. Deve estar mostrando aí no vídeo em algum lugar, o link vai estar aí embaixo. E tem o nosso livro também sobre ECMAScript 6, se você puder adquirir.
Ele é bastante completo, eu já tive um feedback muito positivo sobre esse trabalho e eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, porque apesar da gente até hoje no que? ECMAScript 2021, o ECMAScript 6 lá de 2015 é quem trouxe as grandes mudanças que estão embasando, né, todas essas mudanças que estão acontecendo no ECMAScript. Mais uma vez, muito obrigado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, sempre fortalece o nosso trabalho aqui e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.